Saudações aos alunos da EJA 3 e da 304, dando prosseguimento aí às correções das atividades da semana 2, atividades complementares. Nós já fizemos essa primeira parte aqui, agora vamos para juros simples e, na sequência, juros compostos. Olha lá, ok? Então, aqui na atividade complementar, tem a definição do que é juro, que é toda compensação em dinheiro que se paga ou se recebe pelo dinheiro que se empresta ou se pede emprestado. Então, a gente tem as fórmulas, que são importantíssimas, né, para o cálculo dos juros. E aí onde o J é o juro propriamente dito, C é o capital inicial, o I é a taxa de juros, T é o prazo de aplicação e M é o montante. Montante é o capital mais os juros. Então vamos à correção da atividade propriamente dita, ok? Desculpem aí o áudio no fundo, mas é porque eu estou gravando em casa e eu tenho um bebê de 3 anos. Mas enfim, vamos lá. As atividades. O capital de R$530 foi aplicado a taxa de juros simples de 3% ao mês, qual o valor do montante após 5 meses de aplicação. Então, a gente vai aplicar a fórmula, né, de uma forma direta para chegar ao resultado. Então, vem para a resolução aqui. Olha lá a fórmula, juros é igual a C vezes I vezes T, e o montante, capital mais os juros. Importante você perceber que a taxa, o meu dedo vai aparecer aqui, a taxa, ela é uma taxa que você tem que pegar o valor percentual e dividir por 100, tá? Olha só. Então a taxa, você não pode esquecer que ela vai ser sempre dividida por 100, tanto nos juros simples como nos juros compostos. Eu coloquei até uma observação aqui no material. Ó, a taxa de juros e o tempo devem ser sempre na mesma unidade de medida. A taxa de juros sempre deverá ser dividida por 100 antes de ser colocada na fórmula. Ok? Então, atentos a esse detalhe, podemos colocar aqui direto na fórmula. Ok? Então, você pode usar a calculadora, né? Não tem problema nenhum. O importante é você colocar e realizar o cálculo da forma correta. Não tem problema nenhum, não. Então, eu vou pegar lá o meu capital inicial, que é o 530, de acordo com o problema, vezes a minha taxa, lembrando sempre que ela é dividida por 100, vezes o prazo, tá? Então, ou seja, o prazo foi 5 meses de aplicação e a taxa foi mensal. A gente sempre tem que deixar a taxa e o prazo na mesma unidade. Então, se é anual, os dois têm que ser anual. Se é mensal, os dois têm que ser mensal e por aí vai. Realizando essas contas aqui que eu já realizei, utilizando a calculadora, que pode ser utilizada, não tem problema, eu vou ter um juros de R$ 79,50, ok? Agora, o problema pede o valor do montante. Olha aqui novamente, ó, o problema pede o valor do montante. Então, o que nós iremos realizar? O que é montante? É capital, que é 530, mais os juros, que nós acabamos de fazer o cálculo aqui, que é R$ 79,50. Fazendo essa conta, nós vamos chegar lá no valor de R$ 609,50. Correto? Então, número 2. Um capital de R$ 600, aplicado a uma taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um montante de R$ 1.080 depois de certo tempo. Qual foi esse tempo? Então, aqui é um probleminha um pouco diferente, um pouco só, tá? Onde nós iremos utilizar esta fórmula do montante. Montante é capital mais juros. Mas se você perceber, a gente vai entender o seguinte. Esses juros, ó, meu dedo aqui novamente, ó. Esses juros aqui, ó, é a mesma coisa desse aqui. Então, se eu colocar na minha fórmula o J, presta bem atenção. Se eu colocar o J ou se eu colocar isso aqui, é a mesma coisa. E é exatamente isso que nós iremos utilizar para resolver essa questão 2.
eu vou colocar apenas, eu vou utilizar apenas essa fórmula. Mas onde houver o J, eu vou colocar C, que é o capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo, o prazo, né? Tanto faz. Então, olhando lá no problema e vindo aqui na resolução, um capital de R$600. Então, o capital é R$600. Olha aqui para você ver. Capital, R$600. Aplicado a uma taxa de juros simples, de 20% ao ano. Lembra que eu tenho que sempre dividir os juros simples, a taxa de juros por 100. Então, é 0,2. 20 dividido por 100, 0,2. Voltando aqui, gerou um montante de 1.080. Olha o montante aqui, 1.080. Correto? Então, ou seja, eu utilizei a fórmula do montante para eu poder descobrir o que? O tempo, a taxa, né? O prazo. Então, agora aqui virou uma equação do primeiro grau. 1.080 é igual a 600, mais 600 vezes 0,2 vezes t. Ok? Então, eu vou começar resolvendo essa parte da equação aqui, ó. 600 vezes 0,2 vezes t. Fazendo essa conta, eu tenho 120t. Não esquece do t, não, que é a parte mais importante do problema. Agora, eu vou pegar esse 600 aqui, que está no outro lado, vou passar para o lado de cá, subtraindo. 1.080 menos 600, 480. Faz a conta aí. Igual a 120t. O 120t está multiplicando. Então, eu vou passá-lo para cá, dividindo. Então, vai ficar 480 dividido por 120, 4. O que é esse 4? 4 é o tempo que durou a aplicação dentro aí das condições dadas. Ok, pessoal? Então, esse é o número 2. Nós utilizamos as fórmulas lá do juros simples. Entretanto, tivemos que fazer uma adaptação, digamos assim, para resolver a questão. Tá bom? Olha a questão de número 3 agora. Qual foi o capital que, aplicado à taxa de juros simples de 1,5% ao mês, rendeu R$90 em um trimestre? Nós vamos realizar basicamente a mesma coisa, tá? Então, ou seja, eu tenho juros, que é igual C vezes I vezes T. Então, a questão, voltando aqui, ó, é exatamente, eu quero saber o quê? O capital. Então, rendeu. Rendimento é juros, tá? Então, o rendimento foi de 90, então os juros é de 90. Olha o meu dedo aqui novamente. O capital é exatamente o que eu quero saber, então deixa ele aqui, chama ele de C, vezes a taxa de 1,5%. Lembra que você tem que pegar essa taxa e dividir por 100. Então, fazer isso dá 0,015. Trimestre. Trimestre ou são, né? 3 meses. Trimestre, não esquece disso. Fazendo as contas aqui, nós vamos chegar lá num capital de R$2.000. Primeiro você faz, olha o meu dedo aqui novamente, 0,015 vezes 3, que vai dar 0,045. Isso aqui é uma multiplicação. Então, quando eu passar ela para cá, vai se tornar uma divisão. Então, você vai fazer 90 dividido por 0,045. Ok, pessoal? Que vai dar 2.000. Então, esse é o número 3. Agora, temos aqui a número 4. A que taxa devemos aplicar o capital de 4.500 no sistema de capitalização simples para que depois de 4 meses o montante seja de 5.040? É a mesma história, tá? Mesma coisa da questão número 2. Olha aqui, escrevi de novo as fórmulas. E é a fórmula que a gente vai utilizar, que é essa que está circulada, né? Montante igual a capital mais os juros. Lembrando que os juros é capital vezes taxa vezes tempo, né? Prazo. Então, o montante que se quer o que se quis, né, chegar é 5.040. Olha os dados. Os dados estão todos no problema. O montante que se quis chegar foi 5.040. O capital inicial era 4.500. E o tempo, que é o prazo, né, era 4. Então, eu quero saber exatamente o que é o I, que é a taxa. Então, a gente vai fazer conta.
Primeiramente, eu vou pegar, olha o meu dedo aparecendo aqui de novo, vou pegar esse 4.500 e vou passar para o lado de cá subtraindo. Antes, um pouco, vamos dar um passinho um pouco atrás. Eu vou fazer isso aqui, ó, 4.500 vezes I vezes 4, que vai dar 18.000. 18.000 I. Então, agora sim, eu vou pegar esse 4.500 e vou passar para o lado de cá subtraindo, que vai dar 540. O 18.000 está multiplicando, então vou passar para o lado de cá, dividindo. Então vai ficar 540 dividido por 18.000. O zero eu posso cortar tranquilamente. Então vai ficar 54 divide 1.800. Essa divisão, né, que eu fiz na minha calculadora, não tem problema nenhum, vai dar 0,03. Essa é a taxa. Só que essa não é a taxa percentual ainda. Para eu encontrar o percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Como eu já disse aí anteriormente, quando eu multiplico alguma coisa por 100, eu desloco a minha vírgula 2 casas para a direita. Então, você tem que atentar para isso. Então, logo, a taxa percentual vai ser 3%. Ok? Por último aí, nessa parte de juros simples, quero saber quanto rendeu, olha a questão aqui, quanto rendeu a quantia de R$600, aplicada a juros simples, com taxa de 2,5% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses. Então, a questão fala de rendimento. Rendimento é juros. O detalhe importante aqui nessa questão, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses são 15 meses. 1 ano, olha o dedo aqui de novo. 1 ano, 12 meses, mais 3 meses, então 12 mais 3, 15. Ok? Então, jogando aqui na fórmula dos juros, nós vamos ter lá o capital inicial que foi investido, 600. Taxa de 2,5, lembra que você sempre dividir por 100. E o prazo, que é 15 meses. Fazendo essa conta, nós vamos ter um rendimento aqui de R$225. Ok? Não perguntou qual foi o montante, nem nada. Perguntou qual foi o rendimento. Então, é isso aqui que é a resposta. Ok, pessoal? Então, essa é a parte de juros simples da atividade complementar da semana 2. Eu vou vir agora ainda com mais 2 vídeos falando dos juros compostos e da atividade da apostila do PET. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.